Bota na cabeça que estilo não é marra. E aí, Marquinhos? Bom, então a gente já viu que o benzeno ele é aromático, certo? Porque ele se encaixa no seguinte critério, né? Que ele contém um anel de sobreposição contínua de p orbitais. Então, cada um dos seus carbonos tem uma ligação dupla. E cada um dos seus carbonos é sp2 hibridizado, o que significa que cada um deles possui um orbital p livre. E por ele ser uma molécula planar, esses p orbitais podem se sobrepor lado a lado, permitindo a deslocalização dos elétrons π no benzeno. Então, se contarmos os números de elétrons π do benzeno, vamos ver que há 2, 4, 6. Então são 6 elétrons π, e isso se encaixa na regra de Huckel, que é o nosso segundo critério. E ela diz que o anel deve ter 2n mais 4n mais 2 elétrons π. Bom, então nesse caso aqui, n vai ser igual a 1, então 4 vezes 1, que é 1 ali vai ser o número de anéis, né? Então 4 vezes 1 mais 2 vai dar 6, certo? Então são 6 elétrons π do benzeno mesmo. Apenas para a gente lembrar, o n pode ser igual a 0, 1, 2, 3 ou qualquer outro número inteiro. Isso então é chamado da regra de Huckel. Então você precisa da regra de Huckel de elétrons π no anel para que um composto seja de fato aromático. Se a gente olhar para uma molécula de piridina, por exemplo, como essa, a piridina é um análogo ao benzeno. A única diferença que ela possui é que a piridina tem um nitrogênio no anel, em vez de um outro carbono aqui. É bem aqui. Então, dizemos que a piridina é um heterociclo. O heterociclo é um composto cíclico que contém um heteroátomo no anel. E um heteroátomo vai ser qualquer átomo diferente do carbono presente ali. Então, pode ser algo como nitrogênio, oxigênio ou enxofre. E os ciclos de heterociclos também podem ser aromáticos. Então, vamos em frente e vamos analisar a piridina um pouco mais detalhadamente, certo? Então, aqui está a estrutura de pontos para ela. A gente vai começar vendo os carbonos. Então, como a gente pode ver, a piridina possui 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, e cada um desses carbonos tem uma ligação dupla. Então cada um deles é sp2 hibridizado. E isso significa que existe orbital p livre em cada um desses 5 carbonos. Então, só acabar de esboçar esses orbitais aqui. Pronto. Vamos analisar o nitrogênio então. E a gente vai descobrir a hibridização desse átomo de nitrogênio. E a melhor maneira de fazer isso, né, é sabendo o número estérico desse átomo, que vai ser igual ao número de ligações sigma mais o número de pares solitários de elétrons. Então podemos dizer que temos uma ligação sigma aqui e outra aqui. Então poderemos dizer que é um par de elétrons nesse nitrogênio aqui. Portanto, o número estérico é igual ao número de ligações, que é 2, o sigma, mais o número de pares solitários, aqui apenas 1. 2 mais 1, né? Então, assim o número estérico é igual a 3. Então, nesse nitrogênio aqui, devem ter 3 orbitais híbridos. E, portanto, ele é sp2 hibridizado. Então, ele tem 3 orbitais híbridos, sp2, portanto, é um orbital p não hibridizado. Então, esse nitrogênio também é hibridizado. A gente pode seguir em frente e desenhar o orbital p dessa forma aqui nele. Pronto. E se olharmos para o número de elétrons π na piridina, existem 2, 4, 6 elétrons π, então isso cumpre a regra de Huckel. Então existem 6 elétrons π e a gente pode ver que a molécula da piridina é um anel de p orbitais que se sobrepõem continuamente. Esses p orbitais podem se sobrepor lado a lado e esses 6 elétrons π podem ser
deslocalizados ao longo do anel. Então, uma vez que isso atende aos dois critérios, a piridina é uma molécula aromática. Portanto, ela tem alguma estabilidade adicional associada a ela devido a isso. E agora, esse único par de elétrons desse nitrogênio vai ocupar um orbital hibridizado sp2. E a gente pode dizer que esse nitrogênio aqui tem 3 orbitais híbridos sp2. Então, os 3 orbitais dele agora estão completos. Então, um desses orbitais hibridizados sp2 formou um vínculo com esse carbono aqui e o outro formou com esse outro aqui. E o outro orbital sp2, na verdade... na verdade eu contei esse par de elétrons solitários, né? Então, o único par de elétrons que não participa da ressonância é esse aqui. Esse único par de elétrons que está localizado nesse nitrogênio. E quando você vê uma situação como uma piridina, você tem o nitrogênio com um par de elétrons e alguns elétrons já participando da ressonância. Então, esses elétrons, em magenta aqui, que estão fazendo a ligação com o carbono, são alguns que já estão participando da ressonância, que eles participam da ressonância, enquanto os elétrons em azul, esses aqui, não participam da ressonância, porque estão localizados nesse átomo de nitrogênio. Certinho? Então, a gente viu que a piridina é aromática. Agora vamos avançar e pegar um exemplo semelhante à piridina. É a pirimidina, certo? Então vamos ver se a gente pode analisar essa molécula de pirimidina da mesma forma que a gente fez com a piridina. Analisar a pirimidina assim como a piridina. Vamos ver se é possível. Então aqui está a molécula de pirimidina. Novamente a gente vai começar com os carbonos aqui, certo? Cada um desses carbonos está ligado em uma dupla ligação. Então eu tenho 4 carbonos e cada um deles é sp2 hibridizado. A gente pode avançar também e esboçar os orbitais desta forma. E quando eu estudo os nitrogênios na pirimidina, a gente pode ver que é exatamente a mesma forma, a mesma situação, quer dizer, que tivemos na piridina. Então, a gente pode ver que é uma ligação sigma aqui e uma ligação sigma aqui e um par de elétrons solitários aqui. Então, vejo que esse nitrogênio é hibridizado em sp2 e eu posso ver que esses elétrons π vão participar da ressonância. Então, esse nitrogênio é sp2 hibridizado e ele tem um orbital p livre. Então, eu posso desenhar o orbital p bem aqui. E sabendo que esse nitrogênio é hibridizado em sp2, este único par de elétrons em azul aqui irá ocupar a orbital hibridizada sp2. E é exatamente a mesma situação para esse nitrogênio aqui também. Há uma ligação sigma e outra sigma, e nós temos um par de elétrons solitários nesse nitrogênio. Então, também temos alguns elétrons já participando da ressonância, e assim esse nitrogênio também é hibridizado em sp2, certinho? Então, a gente pode prosseguir em frente e desenhar o orbital dessa forma, o que significa que o par de elétrons solitários não vai participar da ressonância. Esse único par de elétrons vai ocupar a orbital hibridizada sp2 e vai sair do lado desse jeito aqui. Portanto, para a pirimidina, mais uma vez eu tenho um total de 6 elétrons π, e esses 6 elétrons π serão deslocalizados à medida que os orbitais p se sobrepõem assim ao lado do seu anel. E assim a pirimidina também é aromática, uma vez que ela cumpre os critérios para isso. E o par solitário de elétrons desses nitrogênios estão localizados aqui. Ok, vamos continuar então. A estrutura geral da pirimidina, na verdade, é extremamente importante na bioquímica, certo? Então, quando você estuda a bioquímica, você vê o quão importante ela é. E aqui eu tenho um exemplo, certo? Aqui a gente tem a molécula da timina, que é encontrada no nosso DNA. Então, a gente sempre vai ver ela nos livros didáticos, que a timina possui um anel de pirimidina.
Mas assim, no início não é tão óbvio que o anel de pirimidina esteja presente na molécula de timina, porque se a gente olhar para um desses nitrogênios, a gente vai começar com esse aqui no topo, por exemplo. A gente pode ver que ele possui 3 ligações sigma e um par de elétrons solitários. Então, 3 sigma, o número estéreo vai ser igual a 3 mais um dos pares de elétrons, que vai dar igual ao número estéreo 4, que implica 4 orbitais híbridos, que significaria que esse nitrogênio é hibridizado em sp3. E se for hibridizado em sp3, você não teria nenhum orbital p para participar da aromaticidade. Isso não deve ser o caso, deve haver uma maneira de ver o anel da pirimidina aqui, nessa molécula. E a resposta a isso é porque esse nitrogênio não é realmente sp3, não é sp3 hibridizado de fato. Na verdade, tem um par de elétrons solitários que são deslocalizados e não localizados nesse hidrogênio aqui. Isso significa que podemos desenhar uma estrutura ressonante para a molécula de timina. Então, esse único par de elétrons aqui, nesse nitrogênio, não está localizado nele. Como a gente viu nas estruturas de pontos anteriores, esses elétrons podem se mover daqui para formar um vínculo entre o nitrogênio e esse carbono, fazendo a ligação pi. Isso obviamente empurraria esses elétrons entre o oxigênio e o carbono para cima do oxigênio, para esse oxigênio aqui. Agora podemos seguir em frente e desenhar uma estrutura de ressonância. Então a gente coloca o nitrogênio no anel. Agora vamos ir desenhando como está aqui, né? Como já está desenhado na verdade o anel, como já está aqui o nitrogênio no nosso anel. Agora desenhar só o restante mesmo, de modo que o par de elétrons solitários seja movido para formar uma ligação dupla entre esse nitrogênio e esse carbono. Então essa é a nossa situação atual. E para o oxigênio aqui de cima, ele tinha 2 pares solitários de elétrons, mas pegou um da dupla ligação anterior, dando-lhe uma carga formal negativa. Esse nitrogênio aqui ainda está ligado a outro hidrogênio. Então a gente pode seguir em frente e desenhar o resto da molécula também. Então existe nossa estrutura de ressonância para a timina. Agora que a gente desenhou a estrutura de ressonância aqui, vamos em frente e analisar o nitrogênio. Então a gente descobre o número estérico dele, a ligação sigma aqui, outra aqui, e não existem mais pares isolados de elétrons em torno desse nitrogênio. Então o valor do número estérico seria igual a 3 mais 0, que é 3. Então o número estérico sendo 3, pode-se dizer que o nitrogênio agora sim ele é sp2 hibridizado. E agora tem o orbital P de par solitário de elétrons, que estava no nitrogênio aqui. Bom, ele disse que estava em magenta, né? Eles não estão localizados nesse nitrogênio, eles são deslocalizados. Esse único par de elétrons pode agora participar da ressonância, como já está, mas ainda não temos a estrutura exata da pirimidina. E assim, aí a gente pode continuar e desenhar mais uma estrutura de ressonância, essa mais à frente. Podemos fazer exatamente a mesma coisa com este par de elétrons que estava no nitrogênio, que ele vai aqui embaixo desse nitrogênio. Então pode-se olhar para o outro nitrogênio agora e podemos fazer exatamente a mesma coisa. À primeira vista, pode parecer que esse par solitário de elétrons está localizado no nitrogênio, mas não está. Como vimos, ele está realmente deslocalizado por causa da ressonância. É praticamente o mesmo que fizemos antes. Então vamos seguir em frente e desenhar o nosso anel aqui, como já está desenhado o caso. Então temos nossos 2 nitrogênios no nosso anel já, e esse nitrogênio está ligado ao hidrogênio aqui. E o único par de elétrons agora vai se mover para formar uma dupla ligação, para formar uma ligação pi, que forma uma dupla ligação entre o nitrogênio e o carbono. Esse oxigênio aqui, que tinha 2 pares solitários de elétrons,
pegou o par da dupla ligação entre o carbono e ele, e agora fica com uma carga formal negativa, assim, e aqui, e também podemos desenhar o resto da molécula aqui. Então o grupo metil dessa ligação dupla aqui, temos o nosso oxigênio com carga negativa aqui em cima, uma carga formal negativa, e aqui o nosso nitrogênio. Esse é outro nitrogênio que a gente tem aqui também, e opa, esqueci de dar mais uma carga formal sobre esse nitrogênio, nessa estrutura aqui, porque tem mais uma carga formal aqui nesse nitrogênio, carga formal positiva, e mais uma formal aqui, e temos mais uma aqui, ok? Positivo, positivo. Mas se nos concentrarmos em ambos os nitrogênios, esse nitrogênio agora está na mesma situação com o nitrogênio mais acima. Ambos são, na verdade, sp2 hibridizado com um número estérico igual a 3. E cada um deles tem um orbital p. Então, a gente pode ver melhor que, na verdade, são 6 elétrons pi aqui no anel, que a molécula de timina contém. Um anel de pirimidina em si, e portanto ela é aromática. E tem alguma estabilidade adicional devido a esse anel, a essa característica de ter um anel. Então, às vezes, desenhar as estruturas de ressonância vai permitir que a gente veja a possível aromaticidade ou a estabilidade extra em uma molécula. Então, este é um exemplo de um heterociclo aromático biológico, uma molécula que ela é estudada muito na bioquímica, o que obviamente é extremamente importante. A gente pode analisar usando esse simples conceito de aromática da química inorgânica, da química orgânica. Certinho? É isso. Valeu, até mais. Obrigado por assistirem. Tchau.